Nós acreditamos, por experiência própria, que vivemos uma tempestade. E o nosso comportamento diante da transição planetária, ele deve ser semelhante a um comportamento que se tem diante de uma grande tempestade. O primeiro deles, não esqueça o seu rumo, porque nós temos percebido as pessoas perderem o rumo. O perder o rumo é você desligar o seu GPS interior, você sair desse estado de conexão espiritual com Deus e com os amigos espirituais que dirigem a sua vida, você se esquecer quem você é, o que você veio fazer aqui, o que lhe compete e o que você tem que aprender nessa vida. Porque diante de tanta turbulência e de tantos problemas, nós temos uma tendência a mesclarmos com os outros, né? E aí é o que se chama de efeito manada. Você começa a se comportar de acordo com a manada enlouquecida que está correndo, fugindo do perigo. Então a nossa postura é uma postura de segurança, agilidade, vigilância, não ingenuidade, saber onde está o perigo, saber tomar decisões, mas manter uma serenidade, uma conexão interior. E vivemos numa psicosfera que está nos bombardeando para a tristeza, para o pessimismo e para a falta de fé. E aí vale todos os avisos que nós temos de cuidar com o corpo. Nós higienizamos o corpo, damos banho, escovamos o dente, tomamos todos os cuidados para não ter uma infecção, para não ter uma doença, e esquecemos de higienizar a alma. Então você sai para trabalhar, tem um dia longo, pega o trânsito, encontra com pessoas enlouquecidas, violentas, agressivas. Se você não tomar cuidado, você vem para casa com toda essa energia e não consegue se desfazer disso. Não consegue higienizar a alma. E isso se faz como? Se faz com prece. Se faz com uma leitura edificante. Faz com uma mudança de pensamento. Né? Um contato com alguma coisa edificante, alguma coisa que te levante. Ouvir uma música, ler algo que você goste, para que a gente consiga limpar a alma. Não é? Lavar a alma nas correntes do bem e da espiritualidade superior. Para que a gente volte no dia seguinte para a nossa luta, para o nosso cotidiano. É muito importante isso, né? E comentávamos isso na palestra. A nossa alma precisa de nutrientes. Precisa de nutrientes. E eu não vejo como nessa transição planetária alguém está afastado de um trabalho voluntário, de algum tipo de alguma coisa que você possa ajudar o próximo, alguma coisa que você possa entrar em contato com a dor do outro. Porque nós temos uma tendência de maximizar a nossa dor. E quando você vai encontrando a dor do outro, você vai colocando a sua dor na justa proporção. Não estou dizendo que ela não seja importante, que não é isso. Mas você coloca na justa proporção. Porque você vai vendo sofrimentos muito maiores, alguns menores do que o seu, pessoas com um problema menor que o seu se desesperando mais do que você, e pessoas com um problema muito maior do que o seu, muito mais serenas do que você. Aí você ajusta e trabalha em favor do outro. Alguma leitura edificante, algum contato com algo que seja religioso, espiritual. Né? Isso é muito importante. Isso nutre a alma. Né? Isso nos deixa fortalecidos. É uma imunidade espiritual. Imunidade espiritual. E por fim, né, eu acho que o grande desafio da transição planetária: nunca desista da gentileza. Nunca desista da doçura. Se você tiver entre a verdade e a doçura, seja doce. Seja dócil. Seja gentil, dócil, generoso. É muito melhor do que sair matando, espancando as pessoas por conta de uma verdade. Né? Que lá na frente você vai descobrir que você não estava tão certo assim. Que era uma verdade relativa. Então seja doce, seja generoso, seja amável, firme, disciplinado, decidido, mas generoso. Mas como é que a vida se revela? A vida se revela aos poucos. Por quê? Porque a vida é um jogo vivo. É muito vivo. É muito dinâmico. Onde tem um ser humano, tem um universo. Você não é capaz de prever o que vai no coração e na mente de uma criatura. Nenhum de nós. Por isso que não tem garantia.
E é por isso que a vida vai se desvelando passo a passo, as coisas vão acontecendo. Não vem um mapa com todos os pontos do caminho. Nós temos que ir desenvolvendo a sensibilidade, a percepção, a conexão, para entender o que Deus quer de nós. E hoje, num mundo onde as pessoas estão todas uniformizadas, onde todo mundo quer fazer a mesma coisa, todo mundo quer ser igual, todo mundo quer imitar, ninguém quer ser um indivíduo, ninguém quer ser ele mesmo. É muito difícil ouvir os apelos do mundo superior a nosso respeito. Porque os espíritos superiores que dirigem o nosso destino espiritual estão nos dizendo: para de se comparar. Para de se comparar. Você é único. Se fulano vai para um caminho, o que você está preocupado com isso? Segue o teu. Para de querer imitar. Seja você. Ouça o seu destino. Ouça os teus orientadores. Entra numa conexão profunda. Assume a sua vida e a sua responsabilidade. Não espere companhia, porque a evolução se faz individualmente. Você pode interceder, você pode ajudar, mas não pode carregar ninguém. É essa a lição do Senhor que quero que eu faça. Segunda coisa que eles dizem: não existe trabalho mais importante. Porque o trabalho vale pelo que ele faz com você. Com você. Então nós ficamos comparando trabalhos. Mas a importância do trabalho é pela transformação que ele faz em você. Então, nós podemos ser uma criatura fazendo um trabalho considerado pelos encarnados um trabalho obscuro, mas que provoca nele uma transformação muito maior do que um trabalho de sair fazendo palestra pelo mundo. Porque você pode fazer esse trabalho e não ter nenhuma transformação íntima. E de que vale isso? Nada. Se não te transforma intimamente, você só adquire mérito por ter ajudado os outros. Mas não te transformou. Não te transformou. Então é como se fosse um mendigo segurando pratos de ouro. O trabalho tem que nos transformar. Por isso não importa qual. Não importa. Assumir isso, mergulhar profundamente dentro de nós e descobrir o que quer de nós. As forças superiores que conduzem a nossa vida. O que quer de nós? Por que você está aqui? Por que você está onde está? Por que você está com as pessoas que você está? Por que você está fazendo o que está fazendo? Tudo tem um sentido. Mas tudo pode ser aproveitado e tudo pode ser desperdiçado. Isso exige de nós um senso de individualidade. Paulo jamais se comparou com qualquer apóstolo. Jamais ficou tentando imitar outra pessoa. Ele sempre foi ele mesmo. Ele tinha consciência de qual era a sua tarefa. E ele tinha consciência do que precisava transformar dentro dele por causa da tarefa. E é por isso que ele se torna um vencedor. Um vencedor. Todas as igrejas que Paulo fundou se acabaram. Nenhuma igreja sobreviveu. Hoje tudo é cinza. Se você for a Corinto, a cidade de Corinto, tudo é escombro, tudo é ruína. Se você for a Jerusalém, não tem mais igreja do caminho, acabou tudo. E vai ser assim conosco. Tudo que nós fizermos de material vai acabar, vai se transformar. Porque a lei é lei de progresso. E a lei de progresso é casada com a lei de destruição. É marido e mulher. A lei de destruição acaba e aí vem o progresso. Tudo é refeito. Tudo é refeito. Basta você se perguntar: onde estão seus bisavós? Os pais dos seus bisavós? Onde estão? Sofreram? Se preocuparam? Guardaram dinheiro? Compraram propriedades?
E agora? O que aconteceu? Nós vivemos num transformismo. É como um rio. As águas estão fluindo. O segredo é saber navegar. O segredo é saber aproveitar. Porque a nossa embarcação começou viagem no útero e ela vai chegar a termo, no túmulo. Será assim com todos nós. Mas aquele que entrou em sintonia com as forças superiores que chegam até o Cristo, que é o nosso governador espiritual, o Espírito que nos dirige, que coordena o nosso destino espiritual, que nos acompanha há milhões e milhões de anos. Quem sintoniza com essas forças tem um GPS poderosíssimo. Vai saber seguir o seu rumo. Vai saber encontrar o propósito da sua existência. E vai fazer com o que Deus lhe deu o melhor. Esse é o convite de Paulo. Esse é o convite da doutrina espírita.